Eu tenho certeza que você já se irritou em algum momento da sua vida quando alguém virou para você e falou assim: olha, não julgueis, né? E você estava fazendo uma análise da situação, você estava sendo objetivo diante de algo que estava explicitamente equivocado. Então, as pessoas não sabem mais o que é julgar as coisas. Elas usam esta passagem bíblica, até que é bíblica, né? Nessa ordem de Jesus, não julgueis e não sereis julgados, para tudo, para todas as situações. Como se ninguém mais pudesse falar nada a respeito de alguma coisa objetivamente má, né? Então você fica sem critérios de julgamento algum. Se você leva ao pé da letra, né, no literalismo, ali, o não julgueis, então você não faz nada na vida, inclusive é impossível você ser sábio e você ser santo. Porque São Tomás de Aquino já falava que o ofício do sábio também é distinguir o certo do errado, o bom do mal. Isso é julgar também. Você julga a situação e opta pelo bem. Como você vai optar pelo que é bom, pelo que é belo, pelo que é verdadeiro, se você não sabe o que é ruim, o que é feio, o que é mentiroso? Então passa pelo julgamento, né? O que um juiz faz diante de um criminoso, diante de uma acusação de um crime? Ele julga, né? Claro, ele vai ter que ter critérios para isso. Ele vai ter que contar com as evidências para isso. Ele vai ter que contar com as provas para isso, né? Diante da nossa vida, existem milhares de situações que se apresentam para nós e que nós temos que distinguir o certo do errado, né? Talvez com menos complexidade que um juiz precisa fazer para julgar a vida de alguém, ver se ela vai ser presa ou não, se ela vai ser multada ou não. É claro, é muito grave. Mas existem situações que são objetivas, que são claras, são evidentes, que estão na nossa frente. E quando a gente faz uma crítica ou aponta o erro, as pessoas que não querem ouvir a verdade usam essa palavrinha, né? Não julguei, você não pode julgar, né? Então não é bem assim, né? As pessoas não entendem o contexto e o sentido que Cristo usou para falar não julgueis, né? Como se só existisse a misericórdia e não o amor. Isso é um grande problema, porque as pessoas é o famoso católico jujuba, né? Então as pessoas elas ficam só com coloca sobre ti o meu fardo, que o meu fardo é leve, meu peso é leve, é suave, né? Eu quero vos descansar, né? Isso é bom, faz parte da Bíblia também, mas não é só isso. Existem outras coisas também que precisam fazer, às vezes precisam ser feitas, né? E Jesus às vezes é duro com aqueles que optaram livremente pelo pecado, ao ponto dele falar também que não tem perdão, por exemplo, para o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Aquele que, vendo que algo objetivamente é bom, é de Deus, atribui ao próprio Satanás, ao próprio mal, aquilo, né? Não, isso é o que os fariseus faziam, né? É por Beelzebul que ele expulsa os demônios, né? Então, aqueles fariseus falavam que Deus estava fazendo aquilo, né, por ação do próprio maligno. Então, Jesus entra com a palavra: olha, se vocês pecam contra o Espírito Santo, isso não tem perdão, né? Você pode até ofender o Filho do Homem, o próprio Cristo. Você pode pecar contra ele, mas contra o Espírito Santo, né, vocês não podem fazer isso. Porque é óbvio, você está indo diretamente contra uma verdade objetiva. Você tem consciência, tem liberdade e você faz uma opção. Mas nesta liberdade eu declaro eu atribuo ao demônio aquilo que é de Deus. E aquilo que é de Deus eu atribuo ao demônio. Muito grave. Por isso que não tem pecado, porque não tem arrependimento também. Porque eu faço isso consciente. Quem opta por isso, né, não se arrepende, não está disposto a se arrepender, né, porque ele sabe o que é uma coisa e outra, então essencialmente ele está optando pelo erro. E esta opção, essa liberdade que nós temos de optar pelo erro,
ela é uma graça, né? Mas ela é terrível também, ela pode ser terrível. Olha só o que Eclesiástico capítulo 15 vai falar, versículo 17. Ele, né, Deus, ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. Ó, a vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Esta liberdade, que ela é maravilhosa. É ela que nos dá ainda aquele mérito para a salvação, que é a nossa parte, né? Então, aquilo que eu faço, que não é que me faz merecedor, né? Porque merecedor a gente não é digno, mas a gente tem que ter dignidade. Então, Deus vai nos retribuir segundo os nossos atos, diante das nossas escolhas. Isso é muito grave. Olha só o que a palavra de Deus vai falar em Mateus capítulo 7, versículo 13. Também tem em Lucas capítulo 6. Entrai pela porta estreita, é o próprio Jesus falando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram, ou seja, há perdição, há inferno. O inferno existe. Tá? O demônio existe, isso é da nossa fé. Quem afirma que é só uma alegoria, uma figura de linguagem, está em erro grave. Tá? Não é essa. A doutrina católica diz claramente que o diabo é um ser espiritual e existe. Tá? Então Jesus continua no versículo 14. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Lá em Lucas capítulo 6, ele vai falar ainda que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, gente, é uma realidade, né? Jesus está aí para nos ensinar o caminho do céu. Ele está para nos salvar, mas ele nunca vai nos violentar, ele nunca vai nos obrigar a optar pelo bem. Essa parte é nossa. Jesus vai falar o seguinte, em versículo 21, do capítulo 7 ainda. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é só aquele que fala, Jesus Cristo é o meu Senhor, né? Tem muito protestante ensinando isso, por exemplo. Não, basta você assumir Jesus Cristo na sua vida e proclamar Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador e eu estarei salvo. Olha aqui que a palavra vai falar. Por isso que a Bíblia, gente, é um todo. Você não pode pegar uma parte e reduzir toda a doutrina ali, como se todo o entendimento estivesse contido somente naquela sua interpretação, né? Por isso que é um todo. A palavra de Deus tem que ser lida integralmente, né? Junto com o magistério e junto também com a sagrada tradição. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É aquele que faz. Lembra aquela parábola que Jesus conta também? Existiam 2 filhos, né, e o pai fala para um filho, vai para o campo trabalhar, e o filho fala assim, não vou não, pai, não quero. O pai sai, e aí o filho se arrepende, fala, eu não devia ter falado aquilo com meu pai, aí vai, e trabalha. E tem um outro que o pai fala, filho, vai no campo trabalhar para mim. E aquele filho fala, sim pai, eu vou, pode deixar comigo, pode deixar que vou para lá, pode contar comigo, pai. E não vai. E Jesus pergunta, quem foi aquele que fez a vontade do pai? Aí todos falaram, é o segundo. Exatamente. Não, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, olha como é que é grave, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Jesus está dizendo que mesmo aquele que tem o dom do exorcismo, que tem o dom do anúncio da palavra de Deus, que tem o dom dos milagres, né, inclusive o dom da oração,
aquele que diz Senhor, Senhor. Isso não garante a salvação da nossa alma, tá? Porque os dons que Deus dá, eles são dons, são graças, não são em consideração aos méritos. Então, se a pessoa tem muito mérito, então ganhará muitos dons. Não, às vezes Deus dá um dom para quem tem um temperamento muito difícil. Eu já vi muitas vezes pessoas com temperamentos terríveis, mas que têm o dom da libertação, uma coisa extraordinária, que o demônio obedece. São dons, eu já vi, presenciei, conheço muitos, né? E outros defeitos, pecadores, né? Pessoas pecadoras que rezavam e curavam os enfermos, né? O dom de Deus é irrevogável, assim como Satanás também. Satanás, ele não foi tirado dele as atribuições de anjo que ele tem. Ele continua tendo os atributos de um anjo, inclusive os dons que um anjo tem, né? Assim também, os dons de Deus são irrevogáveis, diz a palavra de Deus. Não a unção é revogável. Deus tira a unção, mas não tira o dom, né? Deus tira, várias passagens bíblicas relatam sobre a unção de Deus que é retirado sobre aquele líder que pecou gravemente contra Deus. E essa palavra é dura para nós. No entanto, eu vos direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Eles eram operários, olha, né? Mas eram maus, serviam a Deus, né? Serviam a Deus, faziam o que precisavam fazer, mas não faziam a vontade do Pai. Isso dá um outro vídeo de 2 horas para falar só sobre isso. Aqueles que, mesmo fazendo coisas boas, não fazem aquilo que é a vontade de Deus. Por exemplo, sendo bem direto aqui, aqueles que são casados, mas terceirizam a sua família em nome de uma missão. Então eles vão para o mundo, mas abandonam os seus. Então não dá mais presença em casa, aos filhos, não dá colo, tudo em nome da missão, né? E isso está errado? Está servindo a Deus? Está. São operários, como diz aqui, versículo 23. Mas não estão fazendo aquilo que o Senhor os ordenou primeiro. Porque Deus nos pedirá conta primeiro do nosso rebanho familiar, aqueles que têm vocação ao matrimônio. Isso é um exemplo, gente, né? A pessoa que tem vocação matrimonial, ela tem que olhar primeiro para a salvação dos seus, ser responsável com a sua família, né? E depois, quando os filhos estiverem maior, né, quando tiver ali um trabalho maior junto à sua esposa também, consegue talvez evangelizá-la e ela vai junto. Então, quando os filhos estiverem criados, enfim, já tiverem independência, então você vai poder gradualmente também se dedicando mais à missão. Mas enquanto os filhos são pequenos e necessitam dessa presença, é necessário que você se dedique ali aos seus filhos, não os terceirize, não os abandone, né? Muito menos o matrimônio, né? Imagina, mulheres que ficam na igreja e reunião de pastoral, reunião de catequese, reunião de não sei o que, grupo de oração, reunião dos servos, missão, e às vezes o esposo fala assim, meu bem, você não fica em casa mais, a gente está sentindo essa falta. E aí ela, perseguição, estão me perseguindo lá em casa, olha, eu estou vivendo uma situação muito difícil. E pior ainda, quando encontra um coordenador, alguém que vira e fala, não, minha irmã, não, você tem que servir a Deus mesmo, desde que Deus vai cuidar dos seus lá na sua casa, vai cuidar, você está sendo irresponsável. Você não está entendendo que, primeiro, Deus te chama a ser esposa, a ser mãe, né? E isso, ali está a vontade de Deus para você, quem está na vocação matrimonial, né? É claro que você não pode ser escrava do serviço doméstico, não é isso que a gente está falando. Você não pode terceirizar essa primeira vocação, abandoná-la, em nome de um chamado, de um serviço. Você vai estar servindo, você está sendo um operário, como diz aqui, mas não está fazendo a vontade de Deus, né? Então, isso é muito grave, muito sério, o que está em jogo é a nossa salvação. Sigamos em frente, né? Vamos parar de usar esses termos, não julgueis, de forma errada, gente, né? Você não pode julgar, mas peraí, eu não estou julgando. Eu estou analisando a situação objetivamente. Isso é ruim.
há um erro aqui, estou apontando, né? Ou não existe erros, ou não existe pessoas que fazem errado, né? Se você está sendo objetivo, está usando da caridade com a verdade, né? Não existe pecado ali. Não é um julgamento onde você faz uma discriminação injusta da pessoa. Existe a discriminação justa e a discriminação injusta, né? Discriminar, separar. A separação justa existe. A discriminação justa, né? Eu vou discriminar, eu vou separar uma coisa da outra, o certo do errado. Isso é uma discriminação justa. A discriminação injusta é aquela que é desigual, né? Que não leva em consideração o amor, não leva em consideração a verdade da situação objetiva. E é isso, gente. Deus abençoe. Espero que tenha ficado para nós aí um ensinamento. E a palavra de Deus, sempre quando proclamada, nos ensina muito. E eu aprendo cada vez que eu leio a palavra de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, que o Senhor nos fortaleça e nos dê a capacidade de discernir qual é a vontade de Deus para mim hoje, para que eu seja fiel e vá para o céu. Deus abençoe.